Pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estamos de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário ambiental de Mato Grosso. A cada episódio, você sabe, eu tenho a ajuda e a companhia de um colega de redação do Olhar Direto e hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui a minha amiga Maiara Campos, que escreve para o caderno de Cidades. Maiara, muito obrigado por ter aceitado novamente o convite e estar aqui novamente para me ajudar. Obrigada, Ayrton, e vamos para mais um papo com o nosso convidado de hoje. Exatamente. Além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então assine nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode curtir, deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar entre amigos e familiares. E se você quer saber como são feitas as nossas gravações, conhecer os bastidores, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar Olhar Direto Oficial. Em um mundo onde a convivência entre humanos e animais selvagens se torna cada vez mais desafiadora, alguns profissionais escolhem estar na linha de frente. Nosso convidado de hoje é uruguaio, médico veterinário, mestre pela Unesp e atua diretamente no Pantanal, promovendo a coexistência entre comunidades e grandes predadores. Coordenador do projeto Coexistência Humano-Fauna na Pousada Pilval, em Poconé, ele une pesquisa, manejo responsável e educação ambiental para proteger um dos biomas mais ricos do planeta. Nosso papo reto e direto de hoje é com o veterinário Paul Haad. Paul, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado por me convidar. Sempre olhando as coisas do olhar direto. Uhum. Assim que é um prazer hoje estar aqui com vocês. A gente sempre tá conversando, né, Paul, sobre matéria, sobre o Pantanal no Olhar Direto. Maiara também já Sim. fez Maiara, muitas pautas, né? Sim. agora segue, né, Maiara? Aham, sim. Quando você falou Maiara, eu falei, Maiara, a jornalista, agora Aham. entendo. Normalmente é só por telefone e WhatsApp, né, Paul? Paul, queria que a gente começasse a nossa conversa com você falando, contando o que te fez escolher uma vida tão próxima, né, da natureza selvagem e mais especificamente, assim, da missão de promover a convivência entre humanos e grandes predadores. Como que foi essa escolha e como que foi sua chegada também ao Brasil? Então, eu cheguei no Brasil na pandemia. Uma pesquisadora brasileira que trabalha com Nanta me convidou. Foi uma experiência muito boa, ela me ensinou muita coisa. Eu não sabia coordenar um projeto de pesquisa antes, aprendi muito com ela, por sorte. Aí eu tinha pensado ir para Alasca fazer meu mestrado, queria somente focar no meu mestrado. E surgiu um voluntariado de 3 meses na pousada Pival. Aí mudei meu mestrado. Eu falei, beleza, eu vou fazer meu mestrado aqui no Brasil, que eu acho que o Brasil precisa mais ajuda que os Estados Unidos, porque Alasca é Estados Unidos, né? Uhum. Aham. Então, aí mudei e tinha focado somente, falei, não vou desfocar porque eu sou bem de querer fazer tudo, sabe? Uhum. De querer abarcar mais do que eu posso, Sim. geralmente. E aí decidi fazer meu mestrado e focar no meu mestrado. Decidi começar meu mestrado com fezes de onças pintadas. Era algo que ninguém fazia na região. Falei, vai ser interessante mexer com fezes de onça, que ninguém liga para isso e entender a dieta delas, as parasitas, tudo isso. Mas aí foram surgindo demandas. Eu não tinha salário nessa época, nada, mas surgiram demandas. Eu vi que na região tinha muito pesquisador, muito bom pesquisadores no Mato Grosso com onça, mas ninguém estava focado nessa região. Ninguém sabe. Eu perguntava quantas onças tem aqui, ninguém sabia. Alguém está dando uma solução para os proprietários rurais que reclamam da onça. Tinham matado uma onça, um vizinho, há 2 meses atrás, que era uma onça que morava na Piuá. Uhum. E eu falei, bom, eu acho que vou ter que começar a fazer o que geralmente faço, abarcar mais o que eu consigo. E Ampliar comecei um a abarcar. pouquinho mais a pesquisa, né? Exatamente, e comecei a assumir a responsabilidade, sabe? Assumir a responsabilidade da pecuária e procurar uma solução. Já existiam soluções, mas aplicar essa solução lá, aí me contatei com colegas da Pantera, que era o Rafael, um venezuelano que trabalha muito com pecuária e onças. Aí pedi ajuda a ele e falei, bom, me ensina como fazer para solucionar o problema entre pecuária e onças. Aí comecei a dar palestras de educação ambiental. Eles me financiaram o projeto, basicamente. Todos os Na turistas Pioval? na Pival, os Uhum. clientes deles me davam doações, compra as câmaras, compra o microscópio, toma aí para mandar as fezes para São Paulo, para a Unesp. E aí fui assumindo as responsabilidades e quando eu acordei, me di conta que era coordenador de um projeto,
Mas não era a minha intenção, eu não queria coordenar um projeto, queria só focar no meu mestrado e de repente tinha um monte de mochilas nas costas. Aí me associei com uma ONG, com Ampara, Uhum. um tempo, foi bem legal, sou muito grato. E hoje em dia segui meu caminho sozinho, estou montando minha própria instituição porque preciso de novos recursos para seguir. Sobreviver, né, aqui também, até para tocar a pesquisa, né. Exatamente, porque dependia da Unesp 100%, era pesquisador associado na universidade, e hoje em dia tenho um colega comigo, Samuel, que está lá, dando muito apoio, estamos construindo uma base de pesquisa já, com laboratório, museu, quartos Que para legal. pesquisadores, e cresceu muito o projeto, então hoje em dia tenho algumas quantas responsabilidades, e agora com esse incidente lamentável da pessoa que faleceu, que se acha Uhum. que foi por onça, surgiram ainda mais demandas, e estou aí, fazendo o que eu posso dentro das minhas limitações e meu humilde conhecimento, o que eu posso fazer, tento ajudar os proprietários e as onças. E como que foi esse processo também de mudança e vir especificamente para o Brasil, assim, pessoalmente, foi um processo difícil? Você já tinha contato, já conhecia um pouco dos brasileiros? Como Saber um que pouco foi de essa mudança? português ou aprender É, tudo também Sabia tem isso, nada de né. português, sabia nada, mentira, péssimo português. Eu falei para minha irmã, olha, vou falar espanhol e vou colocar um pouco de sotaque, que se virem, que se conseguem me entender, que me entendam. E aí comecei a inventar algumas palavras, mas eu amava o Brasil. Tinha vindo para o Brasil algumas vezes e eu amo a vibe do Brasil. Se tenho que voltar para o meu país, eu não voltaria, ficaria aqui. Eu amo o Brasil, amo os recursos naturais do Brasil que vocês têm. Tem uma riqueza incrível o Brasil. E um continente, basicamente. Adoro a Uhum. bagunça brasileira, mesmo se as pessoas reclamam, eu adoro. Essa mistura de culturas que tem no Brasil, cultura indígena, cultura afro, cultura de outros países que se misturam aqui no Brasil e criou uma comunidade incrível. Eu adoro o Brasil. Então, eu me sinto em casa no Brasil e ficaria aqui toda a minha vida. Sim. Bom, a União Internacional para a Conservação da Natureza, né, ela que é um grupo que reúne, governos, agências e ONGs também, ela classifica a onça-pintada como uma espécie quase ameaçada, né. Uhum. O animal é considerado também pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática como um símbolo brasileiro de conservação da biodiversidade. Mas tem um relatório mais recente do ICMBio projetou que a espécie deve ter sua população reduzida em mais de 30% até 2031. Eu gostaria de saber com o estudo, com a experiência que você já tem, com o estudo que você tem, qual que é a situação hoje das onças pintadas, especificamente no Pantanal mato-grossense? Então, na minha experiência, né, nos últimos 3 anos que estou aqui pesquisando onças, a população do Pantanal é a população que dá mais esperança para a gente. É a população mais densa que tem, dos estudos que foram feitos. A gente fez um levantamento com câmara traps, né, com armadilhas fotográficas. A gente vai ter um resultado que vai ser publicado, mas sim, o Pantanal demonstra que hoje em dia é a população mais densa. Mesmo assim, sendo a população mais densa, é onde mais morrem onças por retaliação, ou seja, por conflito entre humanos e onças, que basicamente é a pecuária com as onças, né? Uhum. O motivo pelo qual as pessoas, porque gera prejuízos às vezes, ou acham que vai gerar prejuízo, eles matam, abatem a onça. Então, esse seria como o estado da onça pintada, mas é a população ainda assim que dá mais esperança. Essa população é a população da Amazônia, que é menos concentrada, menos densa, mas é a mais grande, porque a Amazônia é gigante. Uhum. Então, tem onças lá. A onça mora na floresta, é um felídeo que mora nos bosques. Então, onde tem floresta, ela vai morar lá. E no Pantanal tem muito recurso. Mesmo assim, com os incêndios, que está afetando a onça pintada claramente, e muitas outras espécies, o fato de alagar-se o Pantanal durante 6 meses protege a onça. Porque limita o acesso às pessoas e a onça consegue se refugiar e se esconder. Porque fica todo alagado, nem os carros Uhum. conseguem entrar. Então a onça consegue se refugiar. E mesmo assim, o Pantanal não desmata. A pecuária pantaneira é uma pecuária mais sustentável, onde as pessoas usam pasturas naturais. Então, de alguma forma, o Pantanal se ha virado um bioma, um grande hotspot da biodiversidade, uma riqueza no mundo inteiro, o bioma mais biodiverso, onde tem mais animais, mais plantas do mundo, concentradas, né? Então, é um indicador que tem a onça pintada, claramente tem muita comida para a onça pintada. Então, é uma esperança o Pantanal, mas mesmo assim o Pantanal está ficando doente pelos incêndios que vocês viram, Uhum. por esquecimento climático, a seca, e por vários outros fatores, actividades humanas que a veces no se complementan y no se condicen con a onça pintada, porque a onça pintada para eles é uma ameaça para a economia deles. Eu entendo as duas partes, a gente tenta conciliar, não gerar uma guerra nem com a onça, nem com as pessoas, não tentar, bom,
Tem que ter um ponto de Coexistência, né? encontro, de coexistência. E aí falando, né, um pouco dessa questão, qual o tipo de mudança hoje que mais preocupa no comportamento das onças diante desse cenário, né? E também se você já teve alguma situação de campo que ilustra bem esses desafios com as onças. Ameaça você fala, qual é a maior dificuldade que a gente tem com as onças? Não, é nesse comportamento acho que seria mais ou Também menos nisso, né? Essa é isso a maior também, dificuldade com a mas onça. também essa questão da redução, né, da população, essa questão Como isso da poderia prejudicar se reduz a população de onças? Uhum. isso. Então, sim, seria um grande desastre para a natureza. Mesmo se às vezes as pessoas estão acostumadas a ver algo de forma linear, então se a gente vê algo, por exemplo, às vezes há coisas que as pessoas fazem, fatores ocasionados por nós, o ser humano, que podem ter consequências daqui a 50 anos ou a 100 anos, né? Então, por exemplo, eu falo sempre, se tem onça pintada, tem floresta. As pessoas perguntam a mim, mas por quê? A onça pintada não planta as árvores, mas a onça pintada controla algumas espécies que se comem as sementes. Se não tem onça pintada, essa espécie aumenta a população, como a cutia, por exemplo. A cutia, ela gosta de comer semente de muitas árvores. Mas a cutia está controlada. É um pequeno roedor assim, né? Que ela come Uhum. sementes, enterra. Ela também ajuda a germinar, né? A gerar as plantas, as florestas do Brasil. Um florestamento, né, natural, né? Exatamente. Mas muita cutia poderia ser prejudicial, seria um problema. Então, quem controla isso? Os felídeos, como onça pintada, os predadores, os carnívoros. Então, sem onça pintada, essa população sairia de controle, né? E seria prejudicial para o Pantanal, para a Amazônia. Então, a onça pintada é importante. Então, a presença da onça pintada significa ecossistema saudável, ecossistema em equilíbrio, né? Porque tem todas as populações de presas que ela se alimenta de todos os animais. Jacaré, sucuri, macacos, antas, come tudo a onça pintada e mantém todas as populações em equilíbrio. E as populações fora de equilíbrio poderiam ser prejudicial para a Amazônia, por exemplo, para o Pantanal e para nossa saúde também, algum dia. Então, essa pintada é importante no Pantanal e a gente poderia parar consequências bem graves se essa pintada some. Imagine todos os herbívoros que temos: capivara, veado, cutia, todos os animais comendo muito mais do que eles comem. Haveria menos Hum. plantas e seria prejudicial para o ecossistema. Quebraria esse equilíbrio do ecossistema. E quem controla isso sempre, quem está no tope da cadeia alimentícia, que é a onça pintada. E essa questão até mesmo de parasitas encontrados, né, nesses animais que servem de alimento para as onças, né, a importância da existência dela é até nesse sentido também que seria uma ameaça pro próprio humano, né. Exatamente. A gente encontrou um parasita. Eu trabalho com parasitas. E a gente encontrou nas fezes um parasita que tem uma relevância na saúde pública, nas pessoas. E a onça pintada, de alguma forma, indicou que estava o parasita lá. A gente encontrou por primeira vez esse parasita nas fezes de onça pintada. Se chama Spirometra. Até foi publicado na Nat Geo Espanha. Eles publicaram porque foi algo bem relevante. Foi uma pesquisa feita com a Unesp e a UFMT, as duas universidades. Uhum. E foi importante porque a gente demonstrou para as pessoas de forma indireta, olhem, se a onça pintada apresenta essa parasita, significa que vocês também podem pegar a doença, porque é um parasita que também afeta as pessoas, que pode ir nos olhos, na pele ou no cérebro e matar as pessoas. E as pessoas se contagiam não pelas fezes de onça, mas tomando água dos corichos, dos rios, que é bem comum da cultura pantaneira, tomar água Uhum. com o chapéu, os pantaneiros, ou comendo carne de animais que são presas de onça, que não for bem cozida, como o porco monteiro, que é típico do Pantanal. Sim. Então as pessoas não sabiam isso. Hoje em dia sabem isso, graças à pesquisa com onças pintadas. Então, podemos falar que, de forma indirecta, a onça pintada seria sinônimo de saúde humana. Tendo onças pintadas, tendo ciência com onças pintadas, teremos saúde nas pessoas, teremos informação. Uma forma de apoiar a comunidade científica e apoiar a informação que a gente obtém com as onças para salvar vidas humanas. Uma Ótimo forma de isso. proteger as onças estrategicamente. Tentando mudar a Essa mentalidade, a mentalidade, imagem né. que se tem também dos felinos, É né, desses isso, aqui felinos. quebrar um pouco esse modelo que a gente criou, né? O estigma que a Esse gente fala aqui, estereotipo, né. sim, da onça pintada. A gente está querendo mostrar que tem outras formas outra óptica de ver e de enxergar a onça pintada. Pô, tem um outro estudo também, um estudo que eu tive acesso pesquisando pro roteiro da nossa conversa, foi produzido pela ONG Global Witness e divulgado pela BBC recentemente, e que identificou que as onças pintadas já perderam em todo o país, né, 27 milhões de hectares de vegetação nativa,
especificamente nos estados do Pará e de Mato Grosso, que é uma área que, somada, é maior do que os territórios da Inglaterra, da Escócia e do País de Gales, né? E, segundo esse estudo, esta área corresponde ao total de áreas de pasto e agricultura que havia nesses dois estados em 2023 e que estão sobrepostas ao mapa de habitat da espécie, né? O que, na prática, segundo esse estudo, significa que esses animais podem ter sido deslocados ou até mesmo mortos, né? Como que o desmatamento e a agropecuária têm afetado na vida das onças, nesse estudo, na experiência que você tem? Então, a onça pintada vive na floresta. Ela depende de um felido que mora nos bosques. Se você destruir o bosque, você elimina as onças. É assim, é simples. Ela usa o bosque, né? A floresta de refúgio, não qualquer floresta pequenininha. Ela precisa de grandes áreas, uma onça pintada, sim? Grandes áreas para viver e muitas presas. Então precisa um bosque, uma mata que seja bem saudável, com muita comida. Ela não se conforma com poucas presas. Por isso, Uhum. geralmente, a gente vê lá na beira dos rios, onde tem muito capivara, onde tem muito jacaré, né? Ou grande floresta como a Amazônia. Sim? E aqui foi desmatado uma grande parte da Amazônia. Então acontece isso. Por isso a gente fala, a onça pintada, quando te apresenta a onça pintada, é indicador de saúde. O fato de que tem a onça pintada na floresta, quer dizer que tem muitas presas para elas, quer dizer que tem um ecossistema saudável para a onça Hum. pintada. Então a gente, claramente, é diretamente proporcional. A gente fala, eliminar as florestas elimina as onças. Ter onça significa ter saúde e ter boas florestas saudáveis. Então, aconteceu sim no Mato Grosso, lamentavelmente, no Pará, com o desmatamento por diferentes atividades humanas, eh, eliminou as onças. E gera um grande prejuízo no ecossistema e no equilíbrio do ecossistema. E você acha que há o que se fazer depois de que chegou essa situação, que já foi Tem como desmatado? recuperar? Tem como recuperar Tem isso? como recuperar. Há algo que fazem muito na Argentina, que chegou ao pior dos casos com a onça pintada, que chamam de rewilding. Reflorestar, sim? Readaptar, reabilitar o ecossistema. Primeiro, antes de introduzir a onça pintada, tem que reabilitar o ecossistema para ela voltar. Ela é muito exigente, então precisa de grandes florestas. Leva um tempo, né? Porque as árvores que desmatam você têm 100 anos, 50 anos. Então, de um dia para o outro, o que gerou na natureza durante milhões de anos, a gente pode destruir ele em um dia. E depois a onça de aos poucos começa a voltar, as pessoas reintroduzem as onças. Eu não trabalho com isso, essa parte de Uhum. reintrodução, mas reintroduzem as onças quando a floresta volta a um estado apto para a onça pintada e quando volta a comida dela. Volta nos macacos, volta nas aves, e está tudo conectado. Porque volta o macaco come as sementes, joga a semente. Aí crescem as árvores. Aí chegam as aves, fazem ninho, jogam mais sementes. Uhum. Aí chegam as antas a comer os frutos, mas tem que crescer a árvore. Quando chega a anta, aí começa a chegar a onça. Sim? Chegam as queixadas, chegam todas as presas dela. Por isso falamos, quando está a onça, porque está tudo já pronto. Uhum. Está tudo saudável. Então lá é o mais sensível. O primeiro a sumir um ecossistema que está ficando doente é É a o onça pintada. que seria o topo Ela tá em dessa O ponto topo cadeia, ainda, topo da né? né? cadeia. Usamos Uhum. como indicador, sabem? Assim como o médico, quando você está doente com uma infecção, ele toma uma amostra de sangue e vê se você tem as células brancas altas. Ele Uhum. fala, beleza, você pode ter uma infecção. A gente usa como termômetro a onça pintada no ecossistema. Tem onça pintada, então é um bom ecossistema. Sim? Está saudável. É a mais sensível dela. Falando um pouco, então, atualmente, o Pantanal tá saudável? Tá saudável, mas tá ficando doente. A gente sabe, a gente vê, não é uma, nem sequer uma resposta que eu posso dar como pesquisador ou como veterinário. As pessoas sabem, no Pantanal, a gente vê na TV os incêndios, a gente vê Uhum. a fumaça que chega. Então, claramente, na minha corta vida de 35 anos, eu não veia essa fumaça antes na TV. Então, claramente, está acontecendo algo. Por que tem mais fumaça? As pessoas jogam fogo, pode ser, os cabos de eletricidade também, os raios, tem muitos fatores. A gente não pode culpar somente as pessoas. Mas claramente está mais vulnerável o Pantanal aos fogos, está mais seco, é como uma pólvora, né? Tem propriedades abandonadas também. As pessoas jogam muito a culpa no pantaneiro, mas eles não têm a culpa. Sim? Acontece por vários fatores. Tem muitas pessoas que, às vezes pessoas que são turistas que jogam um cigarro, né? E isso prende Pega fogo fogo. e como está atrasando as chuvas, porque tem cada vez menos chuva, depois ninguém para esse fogo. Nem sequer todos os bombeiros juntos. Fazemos campanhas, podemos mitigar o impacto dos fogos, podemos de alguma forma diminuir o impacto na fauna, mas mesmo assim, até não chegar a chuva, que tem que chegar e a vezes não chega até novembro, milhões de hectares são perdidas por
os fogos. Ano passado, acho que perdimos algo de 18% do Pantanal Uhum. por Uhum. fogos. É muito 18%. Em Sim, cifras estatísticas, é muito, são milhões de hectares sim. queimadas, somente porque as pessoas fizemos as coisas. Eu me incluo também, faço parte da humanidade, fizemos as De alguma coisas forma, né? erradas. Pô, Hum. e na sua avaliação também, o que que qual a porcentagem, a parcela de culpa de governos, tanto estadual, municipal, federal, não só na falta de atuação, mas talvez também no discurso, na questão ideológica que a gente fala aqui também, né, da visão com que um governo tem do meio ambiente, qual que é o impacto nisso, nesse resultado, na situação atual do Pantanal? Não, eu acho que tem que se envolver cada vez mais. Também, às vezes, é algo novo para todo mundo. Tanto os políticos, como os pesquisadores, como os proprietários rurais, como a comunidade de Cuiabá também, que às vezes fica afastada e não sabe o que está acontecendo lá. Uhum. Porque é muito fácil colocar nas redes sociais apoio no Pantanal. Mas quem está lá na frente, às vezes, são os proprietários rurais. Eles tampouco querem que a propriedade deles eh, se prenda fogo, né? Porque eles têm boi lá morando. Então ninguém se beneficia do fogo. Uhum. Mas às vezes ninguém está adaptado. E o político é algo novo também para ele. Está com um monte de coisas solucionando, seja qual seja a área política que ele escolhe, também está se vendo numa situação que fala, gente, não está preparado para um incêndio no país inteiro e falar, o Brasil tá baixo fogo, né, sabe? Pegando fogo. Então, todo mundo tá mal preparado. Nós também, os pesquisadores, de repente temos uma campanha de pesquisa para colocar câmaras e, gente, a tirar todas as câmaras porque está chegando fogo. Ninguém está bem preparado. Uhum. Então, acho que sim, com certeza, tem que fazer, tem que dar foco e tem que dar prioridade para isso, começar a fazer mais políticas públicas para prevenir os fogos, para ajudar, para conscientizar, para preparar as pessoas, para mitigar os fogos. Mas tudo leva um tempo e o fogo avança muito rápido. E como falei para vocês, às vezes, consequências que não são culpa de nós agora, talvez erros que fizeram nossos avós, que não estão mais aqui, que já morreram, nos deixaram Essa dúvidas herança, para né? pagar com a natureza. E a natureza está falando, gente, as árvores que cresceram estão morrendo e não estão nascendo novas árvores. Então, Uhum. o clima vai começar a mudar porque tem menos árvores, que as árvores sabem que está diretamente proporcionalmente ligado ao esquecimento climático. Então, se você começa a deixar de colocar sementes para a fauna, né, agora você não vai ver as consequências amanhã. Vai ver daqui a 100 anos, quando as árvores que estão agora vivas morram e não cheguem árvores novas. Então, estou dando um exemplo bem básico, mas para que vejam que às vezes as consequências não é da pessoa que assumiu a política há 1 ano atrás ou há 5 anos atrás. São consequências de quem estava na política há 60 anos atrás. Uhum. E de nossos avós que não estão mais aqui falaram: tchau, se vira com a É. natureza. Aham. Aqui no Brasil a gente teve até um movimento nos anos 70, se eu não me engano, que eu não esteja errado, de expansão também da população e do território, que é aí que veio toda a população para Mato Grosso, por É, exemplo. Então dessa vinda para o interior, né, que é era uma política que incentivava o desmatamento. acho que foi mais ou menos nessa época Para a também. ocupação do Aham. território nacional, para não perder o território nacional, digamos Eu assim, sei, né? assim como cresceu o Mato Grosso, Sim. mas também tampouco era culpa deles, né? Eles, por ignorância, faziam isso. Uhum. Eu, quando era mais jovem, eu não sabia que tinha que dividir o lixo em orgânicos, plásticos, mas era Sim. por ignorância, ninguém me ensinou isso. Eu não sabia que era malo ligar a TV todo dia, que te gerava mais ansiedade. Estamos começando a evoluir a humanidade. E claramente foi um erro fazer todo esse desmatamento no Mato Grosso, né? Prejudicou o clima, prejudicou a saúde, prejudicou muitas coisas. Mas eu falo, tem que se unir mais a população brasileira. Eu vejo, eu como uruguaio, que sou sul-americano igual a você, sou latino, mas sou de outro país vizinho, Sim. eu vejo que está muito dividido o Brasil e tem que se unir, porque o Brasil é de vocês. É a Uhum. riqueza mais grande do mundo. Eu falo, o Brasil é como se fosse um corpo humano, a Terra. O Brasil é o coração, os pulmões, é o mais importante do corpo. E quem é dono do Brasil são vocês, numa parte da população. Claramente, sempre todos os países do mundo vão estar divididos politicamente. Uhum. Nunca vamos a conseguir 100% que todo mundo acorde, porque somos todas realidades diferentes. Mas tem que se unir mais o Brasil para proteger a natureza, porque vocês têm os recursos mais incríveis. Eu vejo muita ONG americana, muitas pessoas de fora vindo para os recursos de vocês, e vocês têm que proteger. É seu país, vocês têm o controle do coração do planeta. Então, eu acho que a população brasileira tem que se unir além de as ópticas que têm políticas ou qualquer seja a óptica ou a A corrente paixão, que né? tem que unir-se para proteger a casa de vocês. Vocês são mato-grossenses, são os donos de casa, são donos basicamente de um dos países mais importantes do mundo. Porque as pessoas não dão valor ao ouro Ó, ou ao dinheiro que tem no banco, mas em valores de vida,
todo mundo depende do Brasil. Sim. O oxígeno daqui do Brasil chega à França, chega à Europa, chega aos Estados Unidos, então ele depende de vocês. Sim. Agora voltando um pouco para essa Eu fui, ele questão. me foi para os galhos, gente. Não. Não, sim. Voltando um Foi pouco pra onde a agora para gente a tava questão do, indo. né, dos fazendeiros e as onças. Segundo dados, né, da World Wide Fund for Nature, a WWF, né, uma das ONGs com as quais você já desenvolveu ações em parceria, apenas 4,4% do território pantaneiro estão sob regime de proteção, né, das áreas de conservação, enfim, com unidades de conservação. E aí o resto, os demais 95%, são ocupados por propriedades particulares, né, seja, e 90% voltado para a pecuária. Então, assim, na prática, como que funciona o monitoramento das onças, né, e o trabalho pelo fim desse conflito e também por essa coexistência entre os fazendeiros e os felinos? Então, eu particularmente, eu não trabalho, por exemplo, nesse 5%. Sim, Uhum. eu desde que cheguei aqui, tinha alguns colegas que são muito bons pesquisadores que eu conheço de várias instituições, algumas de fora do país, que trabalham há muito tempo nessas áreas, como por exemplo Porto Jofre, como área protegida, que faz parte desse Sim, 4,5%. aham. Para mim não fazia sentido. Falei, gente, já está resolvido o problema aqui. Uma área protegida, tem muito turismo, tem muito dinheiro entrando por as onças, ninguém vai matar uma onça lá. Tem chance sempre, mas o problema está no 95%. Sim? Então, eu, por exemplo, trabalho em zona de conflito. Eu trabalho com mitigação de conflito, sim? Em áreas privadas. E também trabalho muito com as comunidades, sim? Trabalho muito com as comunidades pantaneiras, comunidades ribeirinhas, porque eu entendo que são os donos de casa. As pessoas, às vezes, ignoram o proprietário rural, achando que ele faz tudo errado, é culpa dele, mas não é culpa dele. Ele realmente também quer proteger o Pantanal. É a casa dele. Ele depende de um Pantanal saudável para manter uma economia. Mas às vezes nós, os pesquisadores, focamos somente nos papers, nas publicações, no nosso nome. É aquele ego dos pesquisadores que vocês sabem, é outro conflito grande. Mas eu acho que hay que focar mais nesse 95%. Sim? Trabalhar fora do nosso nicho, trabalhar nesse 95% que são propriedades rurais. Eu tive como falam, recebimento. Realmente, os pantaneiros me receberam muito bem na casa deles. A propriedade Pio Valley, uma propriedade de 150 anos de proprietários rurais, a família Bank, são tradicionais, uma família tradicional do Pantanal, e me receberam muito bem. E graças a eles, hoje eu tenho um laboratório, consigo fazer pesquisa, proteger as onças. Então, o pantaneiro está protegendo onças, sim? E ajudar ele, demonstrar que nós somos amigos deles. Por isso a gente fala, a gente trabalha com coexistência, não existência. Se fosse existência, eu me preocuparia somente por a existência da onça pintada. Mas me preocupo por a existência da onça pintada e da cultura pantaneira, e eu quero que os dois consigam coexistir, sabe? Porque são donos de 95%. Sim. Não vão sair daí. E as onças moram lá, na casa deles, no jardim deles, né? Uhum. Então, eu acho que nosso foco tem que ser lá dentro desse 95%, procurando soluções nas propriedades privadas, sim, com os proprietários rurais, na parte onde mais conflito tem. E você, nesses anos que você já está aqui e conversando, convivendo com essas comunidades, com esses fazendeiros, acredita que eles estão mudando essa mentalidade mesmo, vendo que é importante essa coexistência com os felinos e que é possível eles terem a sua produção, terem os seus bois ali, ter a sua produção e também preservar o ambiente? E até complementando a pergunta da Mayara, como que é o trabalho, o seu trabalho Isso. mesmo de tem a questão das câmeras fotográficas que você registra a presença dessas onças, né. Então, eu não quero mudar eles, acho que eles não têm que mudar, simplesmente é trazer uma nova perspectiva para a vida deles. Eles realmente comigo foram sempre positivos, eu já cheguei a mais de 15 propriedades, não falo de todo mundo, porque não todo mundo quer ser nomeado Aham. num podcast, mas realmente são bem acessíveis comigo. Se você vem com humildade, não vem com a sabedoria de, eu sou pesquisador, eu tenho 50 papers, eu tenho a verdade absoluta nas minhas mãos, que acontece muito, e aí fecha a porta na cara deles, Sim. porque eles não estão nem aí com o mundo científico. Eles te conhecem por o ser humano que você tem na frente deles. E são pessoas humildes, geralmente. São pessoas bem de campo, bem humildes, te recebem muito bem. Se você dá uma solução e você respeita a cultura deles, que é algo que também que eu vejo muito erro de pessoas não respeitar a cultura deles, valorizar, honrar a cultura deles, como pantaneiros, que é uma cultura muito rica também E bem tradicional, e bem né. tradicional, eles te recebem muito bem se você honra eles e se você demonstra, olha, eu não quero te prejudicar, quero te ajudar. Eu entendo que você tem um prejuízo com as onças, eu quero realmente trabalhar com você para coexistir. Eu que sou uruguaio,
que a duras penas consigo falar português. Viram que enrolo as palavras? Mas tá bem, tá Mesmo bem. assim, eles me recebem muito bem. E às vezes acontece, sabe? Que as pessoas demonizam ou a onça ou demonizam ou o proprietário rural. E não tem que ser nem a onça demonizada nem o proprietário rural. Eles podem coexistir. Os dois estão lá e são donos de casa. Os pantaneiros e as onças. Sim? E nós temos que ser uma chave para que eles possam coexistir. E minha aproximação são com câmaras traps, mas isso é o mais básico. Sino mais que nada dar uma solução com medidas antipredatórias, como cerca elétrica, repelente luminoso. A gente vai lá, se aproxima, dá soluções para eles, para que mitiguem o conflito. E não devem. Se você dá uma solução para eles não querem matar a onça. Uhum. Eles sabem que é um crime matar uma onça. Não querem um problema judicial na justiça e aparecer na Folha de São Paulo mataram uma onça. Eles se podem evitar isso, evita. Mas às vezes me falam, pô, tá todo mundo focado lá no Porto Jofre, há 14 anos, 15 anos pesquisando onças lá. Ninguém vem para minha propriedade Que me tem dar uma uma questão solução. até mesmo de distância, né, que talvez tá mais distante da capital, mais distante dessa estrutura, né, então às vezes eles ficam abandonados ali Ficam mesmo, abandonados, né. me falam, pô, estamos abandonados. Eu, em 15 anos, fiquei sabendo das onças, da pesquisa das onças, mas ninguém bateu na minha porta e me falar, senhor Zé, quer uma ajuda com as onças? Tem prejuízo por as onças? Posso ajudar a você? Uhum. Sabe? E ele, se você vai assim com humildade, ele te recebe super bem. Eu realmente, como uruguaio, tive muita boa percepção e fui bem recebido por os pantaneiros. Sou muito grato, realmente. Então a aceitação é bem grande, né, do trabalho, assim, né. Bem grande, tanto aqui, também no Cerrado, outros proprietários, realmente, são mais fáceis os proprietários rurais que os pesquisadores, vou falar para você. E o mais difícil é o pesquisador para mim resolver esse problema. Acho que é o que você falou mesmo, né, de entendimento, de achar que por ter feito uma pesquisa, ter uma questão mais científica de saber o que que é certo, o que é errado e, às vezes, não levar em consideração a realidade dessas pessoas, né, o Exatamente. entendimento que eles têm na prática, né, não só nos estudos. Focar mais teu objetivo e tua intenção, não tanto, não tão focada a tua realidade como pesquisador, querer conquistar teu doutorado, teu mestrado, tuas publicações, tuas demandas na ONG para que te den o checkpoint de que bom pesquisador, publicou 5 papers, nossa, e preocupar-te mais em deixar-te a você e teu ego de lado, que é o mais importante, e preocupar-te por a realidade do proprietário rural. Sim, acontece muito isso. E também eu aprendo também. E falar a língua deles, sabe? A língua não é o português, a língua é outra língua. Uhum. Saber falar a língua deles. E qualquer pessoa pode falar a língua deles, mesmo sem falar português. Sim? E isso é algo que você aprende com sensibilidade, sim? Com boa percepção e com humildade e com saber escutar as pessoas, sabe? E não ir de uma, tipo, na casa deles, chegou o bonitão das onças aqui, que tem muitos bonitões das onças. Bom, a gente até citou já sobre isso, mas recentemente a gente teve aí o caso do caseiro, né, que foi, eh, supostamente, as investigações estão apontando para isso, de que ele foi atacado e morreu ali no Pantanal de Aquidauana. Eh, Segundo alguns levantamentos também que eu fiz para nossa entrevista, este foi o primeiro ataque fatal de onça a um ser humano, né, em quase 2 décadas aqui no Brasil. E isso tudo, principalmente nas redes sociais, se levantou muita discussão, muita gente com medo. É, na sua avaliação, esse caso eh, leva que tipo de temor, assim? O que que a gente pode, ficar preocupado em relação a isso? Tem necessidade, né, Desse temor desse todo De também, temor. né? preocupar-se. Então, um tema delicado. Primeiro que nada, minhas condolências para a família. Eu preferi não me pronunciar nas redes sociais. Eu achava um pouco eh, delicado o assunto Uhum. para gerar, sabe, havia muitas pessoas querendo gerar Conteúdo, engajamento e né? conteúdo com Sim. uma realidade triste, tipo, ai, não é o momento para brilhar, sabe? E eu falei, gente, não vou fazer isso, não. Sim. Para mim isso não é legal. Então eu preferi manter-me em silêncio. Várias pessoas bem expertas, colegas meus, saíram a falar com muito conhecimento, eu deixei eles falar. E eu dei minha postura pessoal, na Pivar acontece um contexto muito similar, das onças entrando nas propriedades. Tem mais chance vocês de ganhar a Mega Sena, como falou um amigo numa entrevista, tem mais chance você de cair de um avião que de ser comido por uma onça, assim. E como eu falo às pessoas, se você vai num avião, você vai mais pessoas no avião, assustadas e com medo. Eu, Uhum. pessoalmente, não gosto muito do avião, eu não passo bem no avião, mas as pessoas não sofrem no carro. Mas, na realidade, você tem mais chance de morrer num acidente de carro que num acidente de avião. É Uhum. muito mais alta a probabilidade de você morrer. Então, tem mais chance de morrer por uma parasita no Pantanal, picado por uma cobra,
morto por um boi, de um chifre, que são bem agressivos, por um búfalo, que tem búfalo lá perto do Porto Jofre, que Deus por me uma livre. onça. Mas não estou minimizando o perigo de uma onça, Sim, sim? sim. A onça é um predador, sim? Mas é muito raro. Ou seja, tem milhares de avistamentos por ano com onça. E eu, em 3 anos, e escutando e seguindo a pesquisa das onças durante mais de 10 anos, nunca tinha visto um acidente como esse. Realmente, se você leva as coisas a esse contexto, pode acontecer um acidente. Uma das coisas que mais falaram no grupo de pesquisadores que eu estou é não observar as onças. E o grande problema, eu não queria falar desse caso porque realmente falta ainda perícia por fazer, faltam Uhum. dados por fazer, ainda ninguém tem uma resposta contundente. O principalmente, o que mais posso falar é que eu sinto muito por essa situação triste que aconteceu. Nos prejudicou muito, sim, a gente teme por as onças agora porque está sendo mais ameaçadas, as pessoas ficaram com medo e faz sentido, as pessoas estão assustadas. Tem pessoas que me falam, pô, tenho crianças aqui, tenho cachorro, a onça vem a caçar cachorro, será um perigo para minhas crianças. E eu entendo que, de minha perspectiva como pesquisador, que eu conheço do assunto, não me assusta. Igual que eu falo, o piloto que está lá no avião tem medo. Eu estou assustado porque não entendo o que está acontecendo, porque treme o Aham. avião, entende? Então, é entendível o medo deles, mas eu acho que há que entender que nessa realidade aconteceu supostamente uma ceba das onças. E como Seba que é acontece alimentar esses animais, alimentar essa intencionalmente, onça, pode né. ser uma ceba direta, né? Que você alimenta o animal. Ah, toma, vou jogar carne, que engraçado jogar carne, e a onça vem lá e tirou fotos com o celular. Uhum. Ou uma ceba indireta, você, que acontece muito isso, limpa os peixes, né? Os ribeirinhos limpam os peixes, jogam nas Deixa vísceras lá, lá. e aí chega jacaré, chega onça. Sim, e aconteceu não somente com onça. Aconteceu na Amazônia com uma pesquisadora que falaram para ela não limpar o jacaré na beira do rio. Também teve um acidente bem feio e perdeu uma perna ela. Sim? Acontece também com os coati. A gente não tem medo porque o coati não mata uma pessoa, mas se vocês vão para Iguaçu, o parque de Iguaçu, tem Uhum. muito coati e mordem as pessoas. Tem acidente todo o tempo com pessoas, eles mordem as pessoas. E eu no Pantanal aqui de Piubal tem coati, mas tem medo das pessoas. Tem uma barreira natural que acontece entre animais selvagens e pessoas. Eles sempre mantêm essa barreira para limitar-se de nós, né? Não se vão aproximar. Mas se você incita o animal a se aproximar jogando comida, ele vai começar a te ver, de alguma forma, a te enxergar como uma fonte de comida. E se você um dia não dá comida, ele pode virar agressivo, Uhum. entrar na sua casa e quebrar o vidro. São animais selvagens. Acontece com os ursos nos Estados Unidos, com os alces. Fala, não alimente os animais porque acontece um acidente. Mas como é uma onça pintada, e gera esse fatalismo, e gera essa prensa sensacionalista nas redes sociais, a onça virou como, sabe, como que entrou Hulk na cidade, entende? Uhum. Tá todo mundo assustado. Eu entendo as pessoas, é um caso super delicado, mas realmente se alguém me falasse com confiança, minha opinião, Paul, que eu não sou dono da verdade, por mais que eu estude onças, eu também erro e também aprendo todos os dias e faço o melhor possível para aprender todos os dias. Eu falaria que a chance de ser atacado por uma onça deveria ser sua última preocupação. Sim? Se preocupam primeiro por os mosquitos, do dengue, do chikungunya, sim? É, às vezes eles estão Febre preocupados com a amarela. onça e não estão cuidando do quintal ali, né. Então, se sua vida é o que você te preocupa, há muitos fatores que são minúsculos, que a gente não enxerga, então não dá medo, que são invisíveis, Uhum. mas que podem nos matar antes que uma onça. A onça seria o último fator. É, e pô, você fala sobre então esse perigo, né, da ceva para os humanos, né? Porque traz essa proximidade dos animais. Mas e para os animais? Qual que é também o perigo da ceva para os Da animais? distribuição de alimentos Para para os os É, animais. animais, bom, tem um grave problema nos animais, que primeiro as doenças, a gente quando manipula a comida, por exemplo, o macaco. Eu sou veterinário, eu sei que nunca tem que dar uma maçã que você mordeu para o macaco. herpes, né? A gente já teve Herpes. caso aqui no No Parque Parque Mãe Mãe Bonifácio. E Bonifácia. eles morrem em seguida. Uhum. Eles são muito sensíveis a herpes. Então, tem várias doenças que a gente pode contagiar para os animais. Então, nunca dar comida. Além disso, você está quebrando o hábitat natural dele, o comportamento natural dele de procurar a comida, de caçar. E começa a se adaptar a uma zona de conforto que você alimenta ele. Sim? Então, tudo isso pode prejudicar o animal, sim? De muitas formas. Você não deve nunca interferir no comportamento natural. E acontecem acidentes. Tanto para a fauna, essa onça agora vai ser condenada, né, a morar numa gaiola o resto de sua vida, e a pessoa perdemos uma vida, né? Uhum. Pelo que parece ser, foi um ataque de onça, pelo que fala a perícia, mas ainda falta a perícia. Mas sim, realmente acontece isso. Por isso a gente tem que aprender a coexistir com a fauna. Não existir na tua casa, não nós existir na casa deles, mas respeitar a casa deles, né? E também o desmatamento em algumas regiões obriga os animais a procurar comida, porque Sim. eles perdem recursos, perdem refúgio, os animais começam a assumir que são as presas deles, e que fazem? Bueno, não tenho
veado para caçar ou queixada porque está sumindo as presas minhas, vou ir na casa do vizinho, do ser humano, e pegar o cachorro, pegar a vaca, pegar as galinhas, e aí entra na casa da pessoa e tem um acidente e acontece, bueno, todo esse escândalo que aconteceu agora. Pô, essa questão, do turismo também, no Pantanal e em outras regiões, e essa questão também da observação desses animais, é uma fonte de renda, que fomenta a população dessas regiões também. Então é uma importante fonte de renda e de circulação de dinheiro, né. Como que, deve ser esse trabalho também? Como que deve existir esse turismo e esse trabalho também de observação desses animais, sem que a vida deles, seja colocada em risco e também dos humanos. Como que tem que ser esse trabalho também em relação ao turismo? Então, tem medidas hoje em dia de mitigação para o turismo. Estamos agora na Pival desenvolvendo medidas para um turismo responsável, né, que tenha menos ataques. Que não tenha ataques, nunca teve ataques com Uhum. turismo, Uhum. mas prevenir todo. A gente tem que ser responsável, sabe? Sempre. Mesmo se nunca aconteceu, sempre pensar na última probabilidade, mesmo que seja 0,0001%, pensar nessa possibilidade. O turismo, eu diria que é algo muito positivo. Tem um estudo de um colega, Fernando Tortato, que ele fez com turismo de onças, acho que foi o doutorado dele, ou mestrado, não lembro, que às vezes eu nombro nas publicações. Ele fala que entram, acho que entre 7 milhões a 8 milhões de dólares lá no Porto Jofre por o turismo das onças. Então as onças estão gerando e o turista vem principalmente para ver onça, né? Ou Sim. seja, na lista dele, o número A, ou seja, a letra A, é a onça pintada para ver. Principalmente os estrangeiros, né? Estrangeiros querem ver onça. E o único lugar que vocês conseguem hoje em dia mostrar com segurança uma onça pintada a pessoa que vem é no Pantanal de Mato Grosso. Vocês são as únicas pessoas que conseguem mostrar onças pintadas com segurança para o turista. E um turismo exclusivo. Tem onça pintada da Argentina até o México. E o único ponto para ver onça pintada, se você turista está disposto a pagar qualquer coisa para ver uma onça pintada, vem para o Mato Grosso, Pantanal. Então é algo incrível e isso movimenta muito recurso local. Dá trabalho para piloteiros de barco, para guias de turismo. Muitas pessoas me falaram, pô, eu trabalhava antes em um escritório por um salário mínimo, ou chegava ao limite, o mês, estou ganhando muito bem agora com o turismo, porque o turismo de onça, as pessoas que querem trabalhar com turismo de onça, movimenta muito dinheiro, uma boa fonte de renda. Você não tem que ser biólogo ou veterinário, pode fazer um curso de guia, aprender alguma língua das pessoas que vêm aqui a fazer turismo, e movimenta muito recurso. Então, eu o turismo vejo algo super positivo, obviamente com responsabilidade sempre. Os guias estão bem preparados, saber se aproximar a mínimo a menos de a no menos de 50 metros, tomar medidas de segurança sempre, né? Mas o turismo movimenta muito a economia de Poconé, a economia de Barão de Melgácio, do turismo aqui no Pantanal. É como a- o número, ou seja, o número um da lista deles para ver aqui no Pantanal é a onça pintada. A onça pintada se tornou uma relíquia para vocês, economicamente. Tem que valorizar esses recursos. Pô, a gente até falou sobre isso um pouco também já na nossa conversa em relação ao impacto das queimadas, dos incêndios, né, no Pantanal desde 2020. 2020 foi um ano, muito grave, 2024 também foi um ano difícil. Eh, Na sua conversa ali com a comunidade pantaneira, qual que é a expectativa para 2025, com o período de estiagem em 2025? A gente sabe que o clima tá todo meio Tá meio desarranjado, né, bagunçada, igual tá tendo muita chuva chuva agora. agora, então talvez seja uma expectativa de uma seca severa também, mais para o final do ano. E quais são os riscos e o que pode acontecer com essas onças também, né, E se caso você já tem alguma preparação já desde agora é. também, né. Então, a gente está cada vez mais preparada, né? Com as queimas. Estamos fazendo o que chamamos de aceros, né? São estradas entre mata e mata para salvar um pedaço da mata. Se essa mata se prende fogo, Uhum. salvamos essa mata daqui para que o fogo não pule. Esse ano, eu não diria que é um ano delicado. Tivemos uma boa chuva. Eu tomo como parâmetro a chuva de 2022, 2023, 2021 também, Uhum. 24. 25 foi a melhor chuva. Está bem alagado o Pantanal. Sim, não está como deveria estar faz 15 anos, mas em comparação com esses anos, está bem Tá melhor. melhor. Uhum. Então, a gente diria que não temos que preocupar-nos tanto por esse ano. Mas está acontecendo sim que está meio descontrolado o clima, né? Se você desmata a Amazônia, de alguma forma vai prejudicar as chuvas e vai chegar menos água nos rios que chegam ao Pantanal.
tanto o Cerrado, a Amazônia. Então, de alguma forma, está prejudicando o Pantanal. A gente não pode pensar somente nessa seca que vem agora, que vai chegar a seca daqui a um mês, né? Mas temos que pensar na vida do Pantanal daqui a 50, 100, 200 anos. E, claramente, é assim um ano bom de chuva, um ano ruim, e não deveria ser assim. Então, esse ano não temos um pronóstico ruim, Uhum. tampouco a gente vai ficar confiado, né? Vamos a prevenir sempre, porque podem aparecer os fogos igual, pode atrasar a chuva que vai chegar em outubro, pode atrasar, e se atrasa, aí sim vai piorar, mas de todas formas, sim, estamos passando por um momento crítico, climático, a humanidade inteira, sim? Isso não é Sim. somente para o Brasil é o coração, é só prejudicar a Sim. França, Estados Unidos, não é que quando chega na alfândega, o oxígeno do Brasil fala, até aqui cheguei, sou para o Brasil. Ele cruza o oceano, vai para a França, eles não sabem, mas... Ok. E assim, na sua avaliação, hoje, qual que seria uma prioridade urgente para o cenário do Pantanal? Prioridade urgente. Nossa, tem É, Mais do muitas que prioridades. prioridade, então, hein? vamos. Abrimos outro podcast para falar de prioridades. Bom, medidas de mitigação de conflito, tanto para comunidades, para proprietários rurais, para turismo, né? Informar mais as pessoas, preparar mais o guia, preparar mais as pessoas, preparar mais, informar melhor a população sobre como mitigar esse conflito entre onças e pessoas. Tirar um pouco essa mala reputação que está gerando todo esse escândalo nas mídias sobre a onça, não demonizar a espécie. Nos Estados Unidos, lá uma amiga, uma colega que trabalha com turismo lá, me falava, pô, aqui uma morte por urso é super normal. Ou seja, a gente não pode banalizar isso e tomar como, sabe, algo menor, porque é uma vida humana, claramente, mas a gente já está acostumado que o urso pode fazer isso no Uhum. turismo com ursos. A gente sabe. É algo normal, todo ano perdemos um turista ou uma pessoa por urso, ou um proprietário rural. Mas aqui não estávamos preparados nós, porque realmente é muito raro. Acontece com leão, acontece com tigre, acontece com leopardo, acontece com nossa parda, mas é muito raro com nossa pintada. É o felido que menos ataca o ser humano. Mas, mesmo assim, é um momento para abrir os olhos e preparar-nos melhor para diminuir isso ao menor porcentagem possível. Depois, tomar medidas de mitigação com os fogos, né? Preparar melhor as pessoas, informar melhor a população e também, bueno, as políticas públicas também estar melhor preparadas para o fogo, para apoiar. Eu acho que o que a gente tem que fazer é isso. São as medidas assim mais importantes, tanto nas onças como no ecossistema do Pantanal. E o Pantanal não está só ligado ao Pantanal, está ligado à Amazônia e ao Cerrado. Então também começar a reflorestar algumas regiões, gerar mais oxígeno, permitir que o ciclo de carbono, o ciclo hídrico comece a gerar de outra forma não tão prejudicial. Então tudo isso poderia beneficiar muito mais os fatores que estão indiretamente afetando o Pantanal. Pô, e que mensagem você deixaria para quem tá assistindo a gente, que admira a natureza e que quer ser parte também dessa mudança, dessa ideia, né, dessa importante de preservação da natureza, preservação do Pantanal e preservação das onças pintadas? Que mensagem daria? Venham a conhecer as onças. Venham para Pousa Piuval, venham para o Pantanal, venham para Porto Jofre, venham para Mato Grosso. Porque se as pessoas vêm para o Pantanal, movimenta uma economia. Uhum. E quando movimenta uma economia, gera uma economia sustentável. Então eu falo, gente, hoje em dia nossa salvação é o ecoturismo, realmente. E também apoiar a comunidades pantaneiras, sim? Apoiar a produção pantaneira, que gera uma economia para todo o país, dá trabalho para muitas pessoas. Poconé depende do Pantanal, né? A população delas. Crianças dependem de ir à escola, de poder comer do Pantanal, do trabalho dos pais deles. E também apoiar a comunidade pantaneira, que é muito importante. Ótimo. A gente já chegou ao fim da nossa conversa, pô. Espero que você tenha gostado. Gostei, adorei, adoro olhar direto, assim que... A gente gosta muito também do seu trabalho e vai continuar acompanhando. E você também pode, né? A gente sempre procura você. Você Sim. pode contar também com o Pode Olhar, com o Olhar Direto. A gente pode ter outras oportunidades também para falar sobre o seu trabalho. Muito obrigado por ter vindo aqui. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Maiara, muito obrigado também mais uma vez ter vindo aqui me ajudar e até uma próxima. Obrigada, Ayrton. E vamos para uma próxima. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o olhardireto.com.br. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau. Até mais.